Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta para concluir a carta de Efésios que nós temos estudado ao longo dos últimos, ou melhor dizendo, de 50 domingos, que não necessariamente significam os últimos. É interessante pensar, se por um lado 50 mensagens num livro pode parecer muita coisa, eu não posso perder de vista que Martin Lloyd Jones pregou de 1954 até 1962 em Efésios, 9 anos pregando Efésios. No século XVII, 1635, William Burnall pregou em Efésios capítulo 10, versículo 20, o suficiente para produzir um livro de 1.500 páginas. Então eu chego a pensar que nós não exageramos com 50 mensagens em cima da carta aos Efésios. Mas depois de termos estudado essa carta por um longo período, eu imagino que nós não temos dificuldades para reconhecermos algumas coisas nessa carta. Em primeiro lugar, não é difícil para a gente olhar para essa carta e perceber a beleza da proposta que a carta traz e o desenvolvimento do argumento do apóstolo dentro dessa carta. Ele gastou 3 capítulos, os capítulos iniciais, falando justamente sobre os fundamentos da nossa fé, e depois que estabeleceu os fundamentos nos primeiros 3 capítulos, ele começa o capítulo 4, indo até o capítulo 6, versículo 9, falando sobre aspectos práticos da fé. Uma vez que nós estamos fundamentados no Senhor e nas verdades desenvolvidas nos primeiros 3 capítulos, agora sim ele parte para a parte prática e nos dá uma série de exortações sobre como nós devemos nos conduzir. Para então, só em Efésios 6, 10 a 20, ele contemplar a questão da batalha espiritual na qual todos nós estamos inseridos. 50 mensagens nos foram suficientes para perceber também a profundidade com que o apóstolo entra em certos assuntos sobre os quais nós não teríamos nenhum conhecimento. Por exemplo, quando ele descreve a questão do mistério de Deus. E ele diz que esse mistério esteve oculto, inclusive dos profetas ao longo do Antigo Testamento. O mistério era esse: que Deus derramaria sua graça, alcançaria judeus e gentios e colocariam todos unidos dentro de uma nova sociedade, a igreja de Deus. Esse é um mistério. Desde os tempos eternos estava no coração de Deus, mas não era conhecido até que os profetas do Novo Testamento nos trazem a revelação acerca desse assunto. 50 mensagens nos dão uma base suficiente para a gente perceber a beleza do plano de Deus. Que bondade! Nós que vivíamos longe de Deus, rebeldes a Deus, debaixo da ira de Deus, conforme ele diz no capítulo 2. Somos agraciados com seu amor, com sua bondade, com sua misericórdia, com sua graça. E agora nós que éramos rebeldes e passíveis de sermos destruídos, agora fomos feitos filhos de Deus, família de Deus. Que plano maravilhoso! Nós também podemos perceber ao longo dessa carta a grandeza, a enormidade da graça e do amor de Deus para cada um de nós. Não teríamos outra maneira de nos achegar a Deus, exceto se a sua graça e o seu amor não fossem tão grandes. E eu diria, nós podemos olhar para essa carta e perceber a superioridade dos valores morais que Deus estabelece nessa carta. As instruções sobre não roubar, não mentir, viver pacificamente com os irmãos. Quando ele chega a dizer para os maridos que eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, ele quebrava todo o padrão daquela época. A orientação que ele dava era nobre demais. Até hoje para nós, os desafios que estão aqui nessa carta, eles são tão grandes, tão belos,
que por nós mesmos nós não conseguimos cumprir isso. Precisamos da ajuda de Deus, inclusive. Bem, alguém já disse o seguinte: se o cristianismo fosse uma farsa, teria sido muito bem construído. Ao olharmos para todas essas coisas, não é difícil para nós percebermos como Deus se ateve a detalhes, e quanto é superior o seu plano, quanto é maravilhoso o seu plano. E então nós precisamos cantar e louvar a Deus como temos feito no começo desse culto, desde o começo desse culto, louvando esse Deus que nos propicia os privilégios que nós temos hoje. Como os irmãos devem se lembrar, essa carta foi uma carta escrita de uma prisão. E agora ele chega no final da carta. Convém nós lembrarmos e sabermos um pouco da prática do apóstolo quando se tratava de final de cartas. Quando lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma escrevo. Vejam, o apóstolo Paulo estabeleceu uma forma de concluir suas cartas. Vejam, quando ele diz isso significa não que ele não fosse o autor da carta, mas ele não era o camarada que estava ali escrevendo. Ele estava construindo a carta, ditando a carta. É possível, em alguns casos, que outras pessoas participaram com ele nisso, mas tinha alguém escrevendo efetivamente o documento, a carta. Mas o apóstolo Paulo estabeleceu como princípio que ao terminar as suas cartas, a marca que definia claramente que era de autoria dele, é que parte do final da carta ele escrevia com o próprio punho. É possível que ele tivesse suas dificuldades para isso, por conta de algum problema de saúde. Dentro do ambiente da medicina, se considera que ele podia ter e tinha um problema de visão. Alguns consideram, inclusive, que esse era o caso em que ele pede oração para que Deus tire dele aquele espinho na carne. Seria o seu problema de uma visão comprometida e com um aspecto ruim. Então ele tinha a sua dificuldade de escrever, e ele escrevia, e em alguns lugares ele diz: veja com que grandes letras eu vos escrevo. Então essa parte final da carta que nós contemplamos hoje, seja ela toda ou parte dela, como era princípio do apóstolo, ele escreveu do próprio punho. Veja o que diz o texto no versículos 21 em diante. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez nos debruçarmos sobre essa carta, agora concluindo essa série de mensagens. O privilégio de podermos olhar para a Tua Palavra e aprender na Tua Palavra. Sermos por Ti estimulados, exortados, corrigidos, instruídos. Assim, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti também nessa noite, na expectativa de que possamos ter a Tua bênção graciosa, uma expressão de amor da Tua parte, nos fazendo entender essa mensagem e também nos estimulando a colocarmos em prática o que nos serve como referência, como exemplo que percebemos nessas palavras. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se considerarmos o restante da carta e deixarmos fora os versículos 21 a 24, nós vamos entender e perceber que a carta estava concluída. Ele desenvolveu totalmente o seu argumento,
E basicamente ele terminou o que ele queria transmitir até o versículo 20. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele acrescenta na sua saudação final as palavras que nós estamos considerando hoje. O que eu quero colocar para vocês é que dizer tudo o que tem que se dizer acerca da fé cristã consiste apenas em parte do que se tem que fazer. Vários de vocês são professores de escola bíblica, vários de vocês são mestres e ensinam as escrituras nos grupos pequenos. Vários de vocês estão em contato com pessoas a quem vocês devem ministrar essa palavra. E eu diria que nós podemos olhar para o apóstolo Paulo aqui e perceber que além de você preparar a sua lição como ele preparou essa carta, e de entregar essa lição como ele enviou essa carta, existem outras ações que devem ser feitas quando você está na posição de ministrar a alguém, como foi o caso do apóstolo Paulo. Então eu gostaria de olhar para essas palavras finais, considerando exatamente isso. Só falar, só dizer a verdade, só dar o recado, não é tudo que Deus tem para nós. Deus tem para nós alguma coisa além disso. E o que é isso? As ações complementares necessárias para completar o seu ministério. Ou seja, eu quero dizer, além de você dar o recado, entregar a mensagem, passar a palavra, são necessárias algumas ações, que é o que o apóstolo Paulo faz no final dessa carta. Então, eu gostaria de considerar com vocês essas duas ações que eu percebo nesse final da carta, que vale para todos nós que estamos envolvidos em alguma situação de ministração. E a rigor, todos nós devemos estar nessa condição de ministração. Todos nós devemos estar levando o recado, a mensagem de Deus para as pessoas à nossa volta, ou no grupo, ou na classe, ou nas outras oportunidades que Deus possa criar para nós. A primeira ação que eu quero olhar com vocês nessa noite eu estou chamando aqui de um toque pessoal. Vejam, no versículo 21 ele diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor. Vejam, ele escreveu 3 capítulos sobre doutrina, teologia, os fundamentos da fé cristã. Para depois desses 3 capítulos, gastar quase todos os 3 capítulos falando sobre prática, sobre o que a nossa vida deve ser transformada, que princípios devem ser adotados, que práticas devem ser consideradas. E depois fala alguns minutos, quase que eu diria, entre Efésios 6:10 e versículo 20, falando sobre a batalha espiritual. Mas isso não foi suficiente. Ele enviou Tíquico. Quem era Tíquico? Tíquico era um cristão da Ásia. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo, como Paulo diz aqui, o irmão amado. Ele foi do círculo mais íntimo do apóstolo Paulo, junto com Trófimo, Timóteo, Tito. Esses 4 pertenciam a esse grupo mais perto, mais chegado do apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo o está enviando, e ele não é qualquer um não, como nós vemos nesse versículo, diz que ele é um fiel servo do Senhor. Ou quando ele escreve aos Colossenses, ele diz, ele é um cooperador no serviço do Senhor. Ele tem uma carta para entregar, e ele escolhe alguém do seu círculo mais íntimo, alguém que é considerado fiel, alguém que é cooperador, está envolvido na obra de Deus, e ele manda o Tíquico aos Efésios. Através de Tíquico é que ele está levando a carta que ele foi escrita. Qual é o objetivo de mandar Tíquico? Bom, em primeiro lugar, ele tinha a responsabilidade de levar a carta, mas, de certa forma, a carta poderia ser levada por qualquer um. Naqueles dias,
eles não tinham o sistema de correio que nós temos, e muito menos os recursos eletrônicos para mandar uma mensagem. Eles tinham um serviço de correio, mas o serviço de correio não estava disponível para o povo. Então, a maneira de entregar uma carta era mandar alguém levar. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo escolheu Tíquico, alguém do seu círculo íntimo, para levar essa carta. Ele é o mensageiro, então. A ida de Tíquico, na condição de alguém da intimidade do apóstolo Paulo, ele pode fazer alguma coisa além de levar a carta. A primeira delas que eu destaco aqui, vejam, voltamos ao versículo 21, que diz: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Seguramente, os efésios sabiam que o apóstolo estava preso. Isso não era surpresa para eles. Tíquico não ia informá-los de que ele estava preso. Mas o que significava estar preso? Qual era o impacto no ministério de Paulo o fato de ele estar preso? O que significava para o próprio apóstolo Paulo? Como é que ele estava nessas circunstâncias? Veja no versículo 2, completando essa ideia, ele diz: enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos. Então, ao longo da carta, o apóstolo não teve a preocupação de falar nada sobre a sua condição pessoal. Mas ele está enviando Tíquico, que de alguma maneira vai instruir aquele povo, vai orientar aquele povo, vai contar para aquele povo o que está acontecendo com o apóstolo Paulo, como é que ele está. Quais as implicações dessa prisão na proclamação do Evangelho. Mas mais do que isso, vejam, o finalzinho do versículo 22 diz outra razão por que ele mandou Tíquico. Aqui diz, para que ele os encoraje. Tíquico tinha a função e responsabilidade de, estando com os irmãos, não ser simplesmente o leitor da carta, mas Tíquico ia ser um agente de Deus na vida daquela comunidade lá, os Efésios. Ele tinha a tarefa aqui de entender a realidade que aqueles irmãos estavam. Exortar aqueles irmãos, é possível que ele identificasse alguma falta, é possível que ele identificasse algum desânimo, é possível que eles os encontrassem preocupados. E agora, Paulo está colocando Tíquico nessa condição para um papel extremamente pessoal. Aqui está Tíquico. Lá vai ele. Ele vai estar com vocês. Ele vai informar sobre o que está acontecendo comigo. Ele vai informar sobre o que está acontecendo na obra do ministério. Mas mais do que isso, Paulo tinha um propósito de que Tíquico fosse um agente exortador, encorajador, consolador dos irmãos. Vejam, você pode ter uma classe na qual você ensina. Você pode ter um grupo durante a semana no qual você ensina. Você preparou a sua lição, você domina o assunto, você estabeleceu uma estratégia, um argumento de forma pedagógica para ensinar essas pessoas. Mas isso não é tudo. É necessário, na condição de quem ministra, ter um toque, um envolvimento pessoal com aqueles a quem você ministra. Uma convivência que lhe permite conhecer essas pessoas, entender essas pessoas, saber onde elas estão e ser uma fonte de encorajamento para elas. Vários de vocês são professores de crianças. Como é que essas crianças estão? Pelo que elas estão passando? Algumas vezes eu entendo, imagino, que vocês são como se fossem
uma série de garrafas que estão aqui presentes. E eu tenho a função de, daqui do púlpito, pegar um balde cheio de Bíblia e jogar em cima de vocês, com a expectativa de que essas garrafas absorvam tudo aquilo que eu estou julgando daqui. Isso é praticamente impossível. Há garrafas que ainda estão fechadas. Há garrafas que estão sujas. Há garrafas que nem querem receber nada dentro. O contato pessoal é o que nos viabiliza entender qual é a realidade de cada um e a ministração ao coração de cada um. Então o apóstolo Paulo, embora tivesse escrito a sua carta completa, seu argumento está bem desenvolvido, não lhe falta nada. Embora isso seja uma realidade, ele tem um toque pessoal. No caso, ele não podia estar presente. A própria prisão era uma restrição, mas ele encarrega alguém, ele delega a alguém essa função, e esse alguém tem a responsabilidade de ter o contato pessoal com os seus ouvintes e seus leitores. Da mesma maneira você, com o seu grupo na sua casa, com a classe que você ministra, você tem que olhar para aquelas pessoas como carentes de um contato pessoal. A segunda ação que eu quero considerar com vocês nessa noite é que o apóstolo Paulo faz aqui, nesse final dessa carta, uma nova oração espiritual. Veja, oração permeia a carta aos Efésios. No capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma oração. No capítulo 3, ele faz outra oração. No final do trecho, entre 6, 10 a 20, ele nos estimula, nos exorta a nós orarmos. Agora, nesse final, ele faz mais uma oração. Não lhe faltava oração. E ao fazer essa oração, veja pelo que ele pede. Começando com o versículo 23, ele diz assim: paz seja com os irmãos. Paz seja com os irmãos. O primeiro pedido de oração que ele coloca para os irmãos é pela paz deles. Agora, vejam, eu não sei se você já pensou nisso, mas você deve considerar. Os alunos que estão na sua classe, as crianças que estão na sua classe, as pessoas a quem você tem ministrado no seu grupo pequeno, eu diria, são pessoas por quem você deve orar também pela paz. O que significa isso? Paz era uma saudação tipicamente judaica. Os judeus saudavam e até hoje saudam com shalom, paz. E no contexto da carta aos Efésios, esse assunto foi plenamente desenvolvido. Ele já disse lá no capítulo 2, que quando Cristo morreu, ele levou os nossos pecados, e a paz foi estabelecida entre nós e Deus. Agora, por conta da obra de Cristo naquela cruz, toda a justiça de Deus foi derramada sobre Cristo naquela cruz. Todo pecado já foi pago, e agora nós, pela fé, somos pacificados com Deus. Nós não estamos em falta com Deus. Nós não estamos precisando sofrer um castigo da parte de Deus. A justiça já foi feita em Cristo. E no ato do nosso confiar na obra de Cristo, então nós somos declarados pacificados. Cristo é a nossa paz. Mas não somente isso, ainda no capítulo 2, ele desenvolve que existia um muro de separação, como vimos ali, entre os judeus e os gentios. Para ser mais exato, havia uma certa escada na parte externa do templo, e para baixo daqueles degraus, os que não eram judeus podiam ficar e chegar até ali.
naquele acesso ao templo, naquela escada larga, da largura do comprimento do templo, haviam placas escritas em grego, em latim, exortando aqui quem não fosse judeu não passasse dali, porque a pena era de morte. Mas Paulo desenvolve ali que nós agora, que Cristo morreu por nós, foi estabelecida a paz entre judeus e gentios. Agora, judeus e gentios fazem parte do novo projeto de Deus, a igreja de Deus. E por isso, quando entra no capítulo 4, ele fala da necessidade, da obrigatoriedade de nós vivermos em paz um com os outros. Então, o apóstolo Paulo, quando vai terminar a sua carta, veja, não bastou todo o argumento desenvolvido, ele coloca um toque pessoal envolvendo Tíquico, mas ele também coloca aquelas pessoas na sua lista de oração e ele ora por elas. Em primeiro lugar, ele ora pela paz entre os irmãos. Que eles estejam livres de culpa e em condições de desfrutarem de todo o amor de Deus nas suas vidas. Que eles estejam pautando os seus relacionamentos por uma atitude pacificadora. Seguramente você encontra pessoas que são diferentes de você. Algumas pessoas são extrovertidas demais para o seu gosto, outras são tímidas demais para o seu gosto. Algumas pessoas são tão falantes que o incomodam. Para outros, uma pessoa tão silenciosa também incomoda. Nós podemos ter nossas diferenças e podemos ter uma certa antipatia um com os outros porque não nos identificamos tanto com o jeito do outro. Entenda, o apóstolo Paulo ora para que a paz seja uma realidade entre os irmãos. Em segundo lugar, ele, na sua oração, faz o segundo pedido, e ele diz aqui, além de paz seja com os irmãos, ele diz, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. De novo, amor é um assunto recorrente na carta aos Efésios. No capítulo 2, versículo 24, ele exalta a grandeza do amor de Deus que nos alcançou quando nós estávamos rebeldes e debaixo da ira de Deus, cúmplices do diabo. Por fato de Deus ter mandado o seu Filho para nos salvar e levar nossa culpa, ele descreve esse amor como um grande amor. No capítulo 3, o versículo 19, ele diz que o amor excede toda a compreensão. Nós não podemos imaginar a grandeza do amor que Deus teve por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós. Como entender tão grande amor? No capítulo 5, no versículo 2, ele nos exorta a que nós estejamos vivendo em amor, ou seja, a nossa vida e os nossos relacionamentos devem ser pautados por amor. No capítulo 5, versículo 25, então, ele vai dizer aos maridos que os maridos têm que amar suas esposas como Cristo amou a igreja. O padrão de Deus e o ideal de Deus na comunidade dos filhos de Deus é que o amor de Deus que nós desfrutamos reflita em nós e atinja os nossos relacionamentos. Veja, falando da paz e falando do amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, tanto a paz que nós podemos desfrutar vem de Deus, como o amor que nós podemos desfrutar vem de Deus. E uma vez que essa paz e esse amor vêm de Deus, procedem de Deus, do Pai e do Filho, agora Ele quer ver nas nossas vidas uma postura amorosa com aquelas pessoas que repartem conosco da graça divina.
Você está ensinando a sua classe, está preparando a sua lição, está conseguindo dar o seu recado na sua classe, ótimo. Mas não termina aí. O apóstolo Paulo tem a prática de um toque pessoal, manifestando o seu interesse dos leitores daquela carta. Mas não somente isso. Ainda que ele tenha entregue a sua aula, a carta aos Efésios, ele começa a orar pelos Efésios, para que eles vivam pacificamente, para que eles vivam amorosamente. E por fim, veja no versículo 24, ele diz: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. De novo, a graça esteve presente, está presente nessa carta. Lembram dos versículos 7 a 9 do capítulo 2, em que ele enfatiza: nós não chegamos a Deus, nós não somos salvos por conta de algum mérito que tenhamos. O pecado nos torna cúmplices do diabo, nos torna dignos da ira de Deus, mas Deus não nos trata conforme a nossa dignidade, não nos trata conforme o nosso mérito. Deus trata conosco conforme a sua graça, que pode ser sintetizada com um simples favor imerecido. Nós chegamos a Deus e desfrutamos de uma porção da graça dele, como também desfrutamos da porção do amor dele. Seguramente o apóstolo não está falando aqui sobre a graça e o amor que se manifestaram por ocasião de quando nós já cremos em Cristo. Ele está falando de alguma coisa futura, ele está orando pelo futuro, para que aquele povo seja marcado pela paz, seja marcado pelo amor e seja marcado pela graça de Deus. Agora vejam que detalhe que pode ser ignorado por nós aqui. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ele não está pedindo graça para todo mundo. Ele está pedindo graça para aqueles que amam o Senhor de maneira incorruptível. Eu diria, podemos dizer que ele está orando por todos. Mas, embora a sua oração seja por todos, ela se torna realidade somente naqueles que amam o Senhor de maneira incorruptível. Veja, quando nós chegamos a Deus, nós chegamos somente pela graça de Deus. E nós vamos levar nossa vida somente na base da graça de Deus. Mas entendamos isso. A nossa resposta ao amor e à graça de Deus vai implicar no próximo passo, na próxima reação de Deus conosco. Se eu conheço o plano de Deus, conheço o Senhor Jesus Cristo, conheço a maravilha do seu plano, se eu desfruto disso, e se eu tenho uma postura de indiferença, de pouco caso, Deus não vai dar o próximo passo. Você está salvo? Você está garantido? Sim, você está garantido. Se, embora tenha sido salvo do seu pecado, você volta para uma vida de pecado, a sua salvação está garantida? Sim, ela está garantida por Ele. Mas o que Ele quer é mais do que isso. Como em João 15, o Senhor relata que aquele que me ama, e Ele descreve ali, aquele que me ama é aquele que me obedece. A esse, o Pai virá e se manifestará a ele. E Jesus diz, eu também o amarei. Eles já foram amados antes. Mas a obediência, o amor do povo, o leva a um novo estágio de desfrutar de ainda mais amor. Nós desfrutamos da graça do Senhor Jesus Cristo quando sabemos que Ele morreu por nós naquela cruz, pagou nossos pecados, nos colocou na condição de filhos de Deus.
Mas o meu próximo passo vai definir qual vai ser o próximo passo de Deus. Se eu valorizo a graça, a salvação e o plano de Deus, se por conta dessa consciência eu tenho um amor incorruptível, isto é, um amor permanente, um amor que se expressa na obediência, um amor que se manifesta no desejo de andar com o Senhor, no amor que se manifesta no desejo de crescer, em refletir o caráter de Deus na vida. Deus está te dizendo, opa, quero te colocar numa plataforma mais para cima, quero te colocar num outro estágio de desfrutar ainda mais do meu favor. Não é que pela obediência nós passamos a merecer. Não, até para obedecer nós dependemos da ação de Deus. Mas uma vez que nós estamos buscando o que Deus busca, uma vez que nós queremos o que Deus quer para nós, uma vez que eu busco esse Deus para que nós possamos obedecê-lo, Deus está dizendo, eu vou derramar mais graça e mais graça. As pessoas que conhecem essa experiência de provar de mais graça e mais graça e mais graça, são aquelas pessoas que não estão reclamando da vida, mas estão reconhecendo a imensa bondade de Deus em suas vidas. E reconhecem que Deus tem sido muito, muito mais gracioso, bondoso, generoso, amoroso e misericordioso do que nós todos merecíamos. Veja, o apóstolo escreveu sua carta, ela está completa. Não falta nada. Mas ele complementa o seu ministério com duas ações. Isso deve servir para nós como desafio, como modelo, como paradigma para nós. Agora, vamos dar o nosso toque pessoal. Agora, eu vou inserir meus alunos na minha lista de oração por quem eu vou orar. Pela paz, pelo amor e pela graça quando eles obedecem ao Senhor. Concluindo minha mensagem, então, meus irmãos, vejam, ele termina essa carta da mesma maneira que ele começou. Voltamos no capítulo 1, veja o que ele diz no versículo 2 e alguns versos adiante. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele já começou falando da graça e da paz. No versículo 5 ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, foi por amor que Deus nos tornou filhos de Deus, com direito à herança do que Deus tem a entregar. E no versículo 6 ele diz que o que ele fez foi para o louvor da sua gloriosa graça. A carta está tomada desses conceitos da bondade, da misericórdia, da compaixão, do amor, da graça e do conceito de que estamos pacificados com Deus. Até antes dessa mensagem, nós cantamos aqui. Louvamos ao nosso Deus. A carta aos Efésios nos traz tanta compreensão e tanto conhecimento sobre quem é esse Deus e o que Ele faz, que nos leva a cantarmos, a louvarmos o nosso Deus por causa da sua imensa graça, amor e paz que Ele nos concede. Nós vamos ter oportunidade de continuar louvando esse Deus por toda essa bondade e generosidade com que Deus nos trata. Que plano maravilhoso Ele nos insere.
Mas concluindo essa carta, e fazendo eco ao que o apóstolo faz quando ele termina essa carta, eu queria terminar essa mensagem com um tempo de oração. Você também orar pelos motivos de oração que o apóstolo Paulo ora. Em primeiro lugar, orar pela paz do Senhor entre os irmãos. E isso aqui não é pedir que os irmãos estejam se cumprimentando a partir de hoje, dizendo, paz, irmão, paz. Não, não. Talvez você conheça pessoas que estão em tensões e conflitos, com desagrados ou agravos entre irmãos em Cristo. Talvez você mesmo não esteja plenamente pacificado. É hora de você orar por esses irmãos e por você. Em segundo lugar, você deve orar pelo amor que você pode desfrutar de Deus e pelo amor que você deve manifestar entre os seus irmãos. Não tem um outro padrão, não tem um plano B. Deus nos salvou e nos colocou juntos. Vivermos juntos efetivamente pode nos incomodar uma coisa ou outra. Mas você deve orar para que entre os irmãos sejam movidos pelo amor. Que você mesmo tenha uma atitude amorosa com as demais pessoas. Em terceiro lugar, você vai orar para que a graça de Deus se renove e se multiplique na vida do povo de Deus que está respondendo adequadamente para Deus, que também está amando a Deus, que está obedecendo a Deus. Ore para que Deus faça de nós uma comunidade que não seja simplesmente a soma do que nós podemos acrescentar, mas sermos a comunidade que Deus derrama a sua graça sobre as nossas vidas e que a gente o louve intensamente, estrondosamente, por conhecer mais desse Deus e da sua graça. Com a pessoa que está mais perto de você, ou mesmo sozinho, eu queria que você orasse nos próximos momentos, para que isso seja uma realidade na vida dessa igreja, a começar da sua vida. Vamos orar. Enquanto em tantos lugares, Senhor, Tua palavra não pode ser pregada. Enquanto em tantos lugares, a Tua palavra ainda não tenha chegado. Nós te somos gratos, porque nós temos tido a liberdade de estudar a Tua palavra até agora. Somos gratos porque pudemos nos debruçar sobre essa carta por esse período tão prolongado e conhecer mais do Teu amor, da Tua grandeza, do Teu plano perfeito, da Tua graça e da provisão do Senhor Jesus Cristo, que veio àquela cruz e morreu por nós, carregando os pecados que nos tornavam passíveis da Tua ira. Ó Pai Celestial, ao longo desses meses todos, temos nos debruçado sobre essa carta. Carta essa que está encharcada do Teu amor, da Tua paz e da Tua graça.
Ser com cada um dos teus filhos aqui, que foram chamados para a condição de ministradores, seja numa classe, seja com crianças, seja com adultos, seja no grupo em casa, seja com os colegas no trabalho. Ó Pai Celestial, que cada um aqui deixe claramente, evidente o toque, um toque pessoal no coração daqueles a quem ministra. Que cada um aqui, ó Pai, seja um exemplo de pacificador, uma referência de amor e o exemplo máximo de quem conhece da Tua graça e desfruta mais e mais por andar contigo em obediência a Ti, em amor a Ti. Ó Pai Celestial, que a Tua paz, que o Teu amor e que a Tua graça, paz, graça e amor que procedem de Ti, seja uma realidade no nosso meio. Nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. E nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.